Olá, conselheiros, boa tarde. Meu nome é Udo Girlich, eu estou aqui na Board Academy, hoje gravando aqui um podcast mais que especial, além de ter a oportunidade de falar com um grande amigo, conselheiro, participante aqui do Board Club. Nós estamos aqui também com um amigo que é empresário e ele vai trazer alguns pontos de vista para a gente, estando do outro lado da mesa. Olha só, é uma coisa nova aqui na Board Academy, onde a gente vai ter um conselheiro do outro lado da mesa. E hoje eu vou ter a honra de bater um papo aqui muito descontraído, muito bom, com o nosso amigo Marcelo Murilo. Marcelo Murilo, seja muito bem-vindo. E agora, então, eu vou fazer uma provocação logo de começo. Marcelo, me conta um pouco da sua história, da onde que veio o Marcelo Murilo, qual que é a sua formação, da sua família, do esporte, Fala um pouquinho do Marcelo para a gente. Bom, Udo, prazer estar aqui com você, prazer estar aqui na Board Academy, sempre muito bom conversar com você e poder trocar experiências e poder aprender um pouquinho. Bom, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Olha só, de Florianópolis. Eu sou manezinho da ilha e fiquei lá até meus 23, 24 anos, fiz ciência da computação lá na Federal de Santa Catarina. Uhum. Depois fiz direito até o 4º ano e meio, né? Assim, acabei não terminando o último semestre, porque fiz direito pela paixão que tinha, porque ainda na faculdade eu montei minha primeira empresa para fazer software para advogados, para fazer software de jurisprudência na época.
Nossa, né? você já começou a empreender logo cedo, então, Na faculdade, Marcelo? na faculdade. Aí a gente fez a empresa na época, com 2 colegas de faculdade, e fizemos um software de jurisprudência na época para os advogados, que a gente vendia em disquete, né, naquela época. Hoje ninguém Nossa sabe mais o que é Senhora. isso, né? Disquete de 5 e um quarto e tal. E aí distribuíamos isso, né, pelo correio, etc. E aí foi uma primeira experiência que depois a gente acabou unindo essa empresa, fazendo uma parceria com uma empresa de Blumenau, Santa Catarina, que Tá. fazia editores de texto, que estava ligada com o mercado jurídico também. Uhum. E aí eu acabei indo para Blumenau, acabei ficando mais tempo por lá, e aí dali em 96, em 80, 96, nós tínhamos lá a empresa que eu era parceiro, que era a Fácil, que fazia tecnologia, era uma empresa bastante avançada para em termos de tecnologia, e uma empresa de um outro sócio também, que fazia softwares administrativos, né? E as duas precisavam se atualizar tecnologicamente. Ali nasceu a ideia da Benner, de se construir uma solução nova, um RP na época, isso em 1996, juntando a tecnologia de uma empresa com o software administrativo de outra, e nesta união aí eles convidaram mais alguns parceiros, algumas coisas para Uhum. participar Uhum. desse empreendimento. Foi onde eu entrei na sociedade para construir esse RP na época. Então a gente tem vários sócios, temos um acionista controlador, né? E mais algumas pessoas que ficaram no grupo e construíram a Benner até aqui. Então foi aí que nasceu a Benner em 97, Tá. lá em Blumenau. Em 2000, o meu sócio veio para São Paulo, né, o Severino, que é o CEO, e em 2004 eu vim para São Paulo também. E a Benner já faz aí 26 anos, Olha só. né, que estamos aqui, viramos paulistas, a Benner virou paulista, né? E é uma empresa focada em softwares para gestão de operadoras de saúde. A gente tem uma vertical de saúde muito grande. Então, operadoras de saúde, Olha só. Uhum. software e serviços, outsourcing para operadoras de saúde Uhum. e hospitais. Então, essa é a nossa maior vertical. Hoje a gente tem aí 56% do mercado de autogestão. E essa é para a gestão dessas Para gestão, operadoras é um de RP para saúde. operadora de saúde. Nossa, Né? mas você entrou numa época bem. Bem na época da ANS, É um, 98. Né? e também a concorrência é muito forte, né? Com Sim. grandes marcas aí no mercado. Então, aí a gente acabou se consolidando. A gente é líder absoluto nesse setor, principalmente nas operadoras de autogestão. Mas temos outras verticais também. Temos uma vertical na área jurídica, que é a segunda vertical hoje, que é focada nas grandes empresas, departamentos jurídicos de grande porte. Então, a gente Olha só. atende os grandes bancos no Brasil, né? Então, temos clientes aí muito grandes na área de bancos, na área do governo. Quer dizer, Então, não só os escritórios, os grandes escritórios não de escritórios. O foco advocacia, é departamento jurídico de grande áreas porte. jurídicas, então, Isso. das empresas. Então, estou Interessante. falando de grandes empresas, grandes bancos, Uhum. né? E a terceira vertical é RP/RH, né? Onde a gente Ok. nasceu, efetivamente. Tá. E uma operação menor de logística também, um TMS, WMS para... Então, a gente foi construindo isso ao longo desses 26 anos. Hoje é uma operação que tem mais ou menos 1.600 pessoas. Isso centralizado aqui em São Paulo Não, ou bem distribuído. distribuído? Os centros de desenvolvimento ainda são no Sul, Santa Catarina e Tá. Paraná. Um em Uhum. Blumenau, onde a gente nasceu. Tá. Outro em Maringá, no Paraná, onde a gente desenvolve tudo que é saúde, tudo que é não saúde em Blumenau. E temos um terceiro centro de desenvolvimento agora em João Pessoa também, uma empresa que nós adquirimos lá, que é software para operadoras para cooperativas, para Unimedes, Olha só. né, que é Tá. focado nesse Uhum. mercado também de operadoras de saúde. E aí aqui em São Paulo estamos aqui, o centro administrativo é aqui na Berrini e temos uma operação também em Alphaville, onde fica toda a parte de outsourcing, de BPO para operadoras. Né? A gente faz Olha BPO só. para operadoras e BPO para os departamentos jurídicos de grande porte também. Então, ali a gente também faz tudo que é paralegal. Né, Então, a empresa foi sendo construída ao longo desses anos. Eu passei por várias áreas dentro da companhia. Hoje, e até 2020, estava à frente à área de operações do grupo. Uhum. E como vice-presidente de operações. E aí a gente chegou à conclusão que a gente precisava se reinventar, que a gente precisava focar na parte de inovação e produto e tecnologia. Então, eu saí da área de operações e assumi. A gente criou uma vice-presidência de inovação, tecnologia e M&A. E aí vocês estruturaram isso dentro da Benner ou Dentro da vocês Benner. fizeram alguma associação, Não, alguma coisa? ela vem com os mesmos sócios desde o começo, né? Assim, então, é uma SA de capital fechada. Tá. E hoje,
E aí a gente começou todo um trabalho a gente quis dar essa mensagem para o mercado, exatamente que era uma coisa extremamente importante para nós. Para isso a gente criou uma vice-presidência exclusiva para isso e a gente começou a fazer toda uma revolução na parte de tecnologia, de jornada de tecnologia do produto e de inovação dentro da companhia, porque o tempo vai passando e você vai deixando... A Benner começou como uma startup, né? Assim, como todas que você conhece hoje, né? Na edícula da casa de um dos sócios, atrás de casa. Então, assim, eram 7 pessoas, né? Assim, hoje são 1.600, e nesses 26 anos aí, você vai aprendendo, né? E aí ela foi se estruturando, a gente foi estruturando a nossa parte de governança, e aí vem os conselhos, a gente já tem um conselho estruturado há mais de 10 anos, e foi uma coisa importante, um marco importante, né? Você, né? já você já tem um conselho de administração, né? Isso, há mais de 10 anos, já que a gente tinha primeiro um conselho consultivo, depois um conselho de administração, e isso trouxe um outro momento para a companhia também, né? À medida que você vai crescendo, você precisa fortalecer a sua governança e fazer com que a gente consiga trazer um nível de estratégia, um nível de discussão diferente para a companhia. Então, a gente já tem isso estruturado já há bastante tempo. Então, a Benner hoje ela tem focado principalmente nessa questão de... A governança já estava bem estruturada, mas hoje a gente trabalha muito com a questão não só da robustez dos números que ela tem, né, em termos de clientes, de grandes clientes, do volume de faturamento, de funcionários, etc. Mas, então, essa robustez que ela tem, mas também muito com foco de inovação e muito com foco de sustentabilidade também. Então, a gente tem toda uma prática ESG focada na governança, mas focada no social, focada no ambiental. A Benner já é Carbon Free desde 2020, a gente compensa todas as nossas emissões desde 2020, a gente tem investido em uma série de coisas também para que ela possa se apoiar nesses 3 pilares, né? de robustez, de inovação e de sustentabilidade, que a gente entende que são fundamentais para que ela sobreviva e seja uma empresa sustentável, rentável e atrativa, né, para os talentos. Que bacana, quer dizer, a governança corporativa, ela também já te ajudou a Benner a vencer as dores do crescimento, Exatamente. Né? Porque da maneira que, né, essa são evolução se deu, né? Vocês foram galgando os patamares aqui e avançando à medida que você vai crescendo, isso vai se estabelecendo. Quer dizer, quando você faz o primeiro 1 milhão é uma coisa, quando você passa de 10 milhões é outra necessidade. A empresa vai se reinventando e vai mudando e vai precisando de estruturas diferentes. Né? A gente deve fazer 260 milhões de faturamento esse ano. Então, assim, cada nova etapa que você cresce, a governança, o nível de governança, o nível de discussão vai mudando. Né? A empresa vai amadurecendo seus processos, vai amadurecendo a sua estratégia. Então, isso é fundamental. Mas é importante que ela também se oxigene, todo esse investimento que a gente fez na área de inovação. Muito bom. Né? Que ela comece a se reinventar, né? Comece a recuperar, né, o que a gente chama de ser uma empresa ambidestra, de você ter realmente um processo consolidado aqui de operação, mas do outro lado, ter também uma área de inovação, repensar produto, criar novos produtos, criar novos processos, fazer com que as pessoas repensem os seus processos. Porque as pessoas acham que inovação é só um novo produto. Às vezes a inovação está num processo simples dentro de casa, né? De você mudar alguma coisa que era feita, sempre foi feita assim. Não, vamos questionar isso, vamos fazer isso, vai melhorando a companhia o tempo todo. E é isso que a gente leva muito, né? Conselheiros que estão nos escutando, vejam bem a evolução da Benner ao longo dos anos, né? E a importância, a relevância da governança corporativa no desenvolvimento sustentável dessa empresa. E é isso que a gente fala muito no programa, no Lean Governance da Board Academy, né? Que é dar o remédio certo, na hora certa e na medida certa. Né? Então, à medida que a empresa vai crescendo, você vai evoluindo também com o nível de governança para você realmente oferir os resultados que você espera. Muito bacana. Então, na sua visão, Marcelo, essa questão da governança, enfim, de você também ter olhado para fora e ver todas essas demandas. E hoje em dia eu imagino que a coisa ainda é mais relevante, mais importante, mais mandatória, né? De você ter um olhar muito forte para fora, para que você também direcione a estratégia da empresa, né? Para não ficar somente na questão de operação, né? A governança, ou seja, os conselhos, eles têm uma missão muito forte de olhar para fora. Agora que você está dentro aqui da Board Academy, você, né? A gente prega muito isso com muita força. Então, para você, essa questão, e para a empresa como um todo, você vê isso como
eu diria quase que um fator decisivo para que você consiga, né, acompanhar essas evoluções que estão cada vez mais rápidas, né? Hoje em dia, na área de tecnologia, né, um tema que está muito em voga, é justamente a questão da inteligência artificial e como que ela impacta, né, nos novos modelos de negócio, na nova maneira de tratar as pessoas também, né? É como você falou, não? A inovação não está restrita somente a um produto, a um serviço que você vai lançar, mas sim a todo um conjunto, né, que envolve o desenvolvimento daquela empresa. Então, como é que você está vendo esse novo mundo, essa velocidade que a gente está tendo com essas inovações? Qual que é qual que é o impacto que o conselho está dando isso para você? Porque agora você já tem um conselho bastante estruturado, um de administração, né? Como é que isso está sendo para a Benner vivenciar isso? Você que está do outro lado da mesa, né? Eu até escrevi sobre isso outro dia Na revista na RI, né? RI, saiu na edição passada, falando exatamente disso. O impacto da inteligência artificial e de qualquer tecnologia, a gente está falando muito hoje de chat GPT, de inteligência artificial generativa e do impacto que ela está gerando, mas é engraçado porque se você olhar para trás, né, o advento, a inteligência artificial tem 50 anos, 60 anos, década de 60, né, assim, mas ela se tornou muito mais palpável agora com o advento do ChatGPT, que teve o sucesso que teve. E nós estamos falando de uma coisa que é de janeiro para cá, fevereiro, nós estamos falando de uma coisa de 4, 5 meses. Exatamente, quer dizer, uma E parece velocidade que já astronômica, né? né? E se fala tanto disso o dia inteiro, se você olhar as redes sociais, se você olhar as matérias, se você olhar a inteligência artificial, e as pessoas esquecem, assim, há 3 anos atrás, você ia para os grandes congressos internacionais que a gente acompanha, tá, não sei o quê, só se falava de criptomoeda, NFT. Aí o ano passado, o que a gente só falava? Metaverso. Metaverso, Né? exatamente. Esse ano, eu tive no Web Summit agora em Portugal, a gente teve o Web Summit no Rio agora semana passada e tal. Só se fala de inteligência artificial. Né? Então, assim, cada vez esses ciclos são mais rápidos. Né? Não é só o caso da Iagua. Né? Assim, nós estamos falando de uma coisa há 4 meses. E, de repente, isso já mudou todo o mercado. Está fazendo uma revolução tão gigantesca em todos os lugares, inclusive nos conselhos. Né? Então, assim, o que eu escrevi no artigo foi exatamente isso. Quer dizer, como é que o conselheiro, né, e a minha aproximação aqui à Borda Cara tem muito a ver com o fato de aprender mais. Você falou do Lean Governance, e é muito interessante de você ter uma escala de uma dosagem gradativa, né, que o conselho vai amadurecendo, a governança vai amadurecendo de acordo com o tamanho da empresa. Então, assim, agora entra numa nova fase também. Os conselhos vão ter que mudar. Com a inteligência artificial, não só nos conselhos, em todas as áreas da empresa, mas assim, nós, enquanto conselheiros, temos que começar a pensar em que tipo de skills e que tipo de ação, que tipo de conhecimento, né, nós temos que desenvolver para estar adaptado a esse novo mundo. Né? Isso é em todas as áreas da empresa, mas é também no conselho. Né? Então, e a minha aproximação aqui com a Born Academy tem muito a ver com isso, de conhecer outros conselheiros, de trocar experiência, né, de aprender, né, e tentar colaborar também de alguma forma, porque aqui a gente conhece pessoas fantásticas, né? A gente aprende muito, né, e troca muita experiência do que a gente vive dos dois lados. Né? Assim, então, e esse processo de construção dos novos conselheiros tem a ver com alguns skills vão se fortalecer, aqueles que não vão ser substituídos pela inteligência artificial, né? A criatividade e principalmente a gestão das pessoas. Né? Nós no conselho temos muito esse papel, né? Porque continuam sendo pessoas. Né? O CEO é uma pessoa. No fim das contas, disso, né? A gente está falando de pessoas. Né? Mas a gente esquece que o CEO é uma pessoa, né? O conselheiro é uma pessoa. Lá embaixo tem um monte de pessoas, né? Assim, e não raramente, boa parte das coisas que o conselheiro ou o presidente do conselho tem que administrar, né, é essa relação entre as pessoas. Né? São as expectativas, são as frustrações, são as vitórias, são as derrotas, são os aprendizados. Então, é muito papel do conselho trabalhar, azeitar esta máquina de relacionamento entre as pessoas. E isso não vai ser substituído pela inteligência artificial. Né? É muito interessante esse aspecto que você trouxe à mesa agora, Marcelo, porque é um desenvolvimento novo, justamente essa mediação. Né? No Board Starter eu falo também que o conselheiro ele tem um papel de radar. Ele está dentro da empresa, mas ele está, né,
tá acompanhando essa evolução, as novas tendências, os novos movimentos, e ele tem a função, pelo menos essa é a minha percepção, de absorver aquilo, traduzir da maneira correta, né, para aplicar e fazer as recomendações dentro das empresas. Então, essa intermediação, né, que você está falando, que a inteligência artificial ela não vai conseguir substituir, né? Então, é justamente a questão da sensibilidade e da habilidade, né, de conseguir mapear esses cenários e fazer uma harmonização das demandas e das recomendações que vão ser feitas, né? Então, eu vejo isso, essas evoluções elas são bastante benéficas, eu vejo, né? Nós discutimos um pouco isso no último Board Talks também a respeito da regulação, né, da inteligência artificial e que está sendo feita, né, de uma maneira ou outra, isso já está... Vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer, né, para que a gente realmente tenha os benefícios dessa nova tecnologia. Né, o que me preocupa um pouco e o que a gente tem debatido muito é a velocidade com a qual essa evolução está acontecendo, né? Então, a gente precisa ter uma modulação. Eu não sei, você agora estando, né, como empresário, também estando dentro, né, da Board Academy, tendo mais contato com conselheiros, né, é interessante essa mescla, né, das demandas que você tem dentro da empresa com o que você vê aqui dentro da Board Academy, né? Porque, se por um lado, né, eu, como cofundador de uma empresa, tem as demandas do dia a dia, enquanto executivo, que ainda sou, etc., e como conselheiro da mesma forma, a troca que é fundamental. Isso aqui me atrai nessa questão da troca, porque todos nós aqui vivemos, e eu, enquanto conselheiro lá, enquanto conselheiro em qualquer outra empresa, a troca, né, porque todos nós passamos pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas, pelas mesmas coisas. É claro que... Nós somos humanos, né, como exatamente, você falou, né? São pessoas, né? E os negócios são feitos entre pessoas, não são feitos entre empresas. Eu acredito muito nisso. E acredito muito que... E as pessoas são uma só, né? Essa coisa que as pessoas falam muito, a minha vida profissional é a minha vida pessoal, elas são a mesma. É uma vida só, é uma pessoa só. Né? Não tem eu troco, eu sou uma pessoa no trabalho e outra em casa. Não é, né? É mentira. Então, assim, isso tudo tem egos, tem expectativas, tem, né, tem humores. Então, tudo tem isso... ansiedade, você tem uma ansiedade, você tem né? expectativas, né? Então, os conselheiros têm que ter esse papel de mediação, de administração. E uma coisa importante, quando nós montamos o conselho lá no começo, nas primeiras, quando nós trouxemos, sempre temos alguns conselheiros independentes externos, né? Trouxemos algumas pessoas bastante importantes, grandes amigos hoje, inclusive, para compor esse conselho. Né? Quantos conselheiros você tem lá no... Hoje nós somos 5, eram 7, agora somos 5. E sempre temos 2 independentes, né? Mas o que acontecia? 3 são internos, né? O CEO mais 2, hoje os VPs, e 2 externos. O que acontecia é que, no começo, o conselheiro, quando ele está numa empresa, é importante que ele consiga transpor. Se ele vai só para fazer a reunião do conselho e vai embora, ele não consegue ter uma visão da empresa. Né? Então, no começo, uma coisa que se você não envolve o conselheiro, se ele não vai visitar as unidades, se ele não vai conhecer um pouco mais, se ele não conversa com as pessoas nos corredores, se ele não tenta colher um pouco mais do clima, o executivo, certo? Que também está dentro do conselho, ou o próprio CEO, né? Ele tem um anseio de mostrar o lado bom do seu trabalho. Né? Então, o que acontece muitas vezes no começo é que se o conselheiro só vai lá friamente para assistir uma apresentação do CEO, uma apresentação de resultados, uma discussão desses pontos, as coisas estão sendo muito bonitas. Né? Porque é natural das pessoas, né? É natural do executivo querer mostrar o lado bom do seu trabalho. Certo? Mas o papel do conselho não é ver só o lado bom. Né? É fazer as perguntas certas, é fazer os questionamentos. Né? Então, é importante que você, como conselheiro, também vá tentar conversar com os outros níveis da companhia, visitar as unidades, conhecer o processo, conversar com alguns clientes, entender como está efetivamente. Senão aquilo vira tudo é lindo, né? Tudo é muito bonito. Então, eu entendo que este é o ponto fundamental, fazer com que o conselheiro, e aí voltando, esteja mais próximo, consiga entender efetivamente o que acontece na companhia. E com relação à inteligência artificial especificamente,
ou qualquer nova tecnologia, né, a legislação ela vai vir. Né? A gente se esquece que isso se repete o tempo todo. Né? Até algum tempo atrás a gente estava falando da clonagem. Né? Lembra? Toda a discussão que foi, mas a clonagem de seres humanos... a legislação, ela sempre, a tecnologia e a inovação precedem a regulação. Né? Ela vai vir. Assim como vai vir das criptomoedas, está acontecendo, assim como vai vir da inteligência artificial, e a gente vai aos poucos adequando. Agora, nesse momento, os conselheiros precisam se atualizar, precisam entender efetivamente o que é, pelo menos para ter uma formação mínima, entender. E aí, é o que eu falo no artigo, assim, tente entender um pouco o cenário disso, depois entender um pouco o que isso pode se tornar diferencial dentro da minha empresa. Né? Porque isso pode diferenciar a minha empresa no mercado. E se não diferenciar a minha, vai diferenciar do concorrente. Né? Eu começar vejo por aí. Isso, Né? Eu vejo isso como é até um alerta, né, Marcelo? Porque é o seguinte, né? Hoje em dia, com essa velocidade, de novo, né? Para mim, essa questão da velocidade, da evolução é muito importante, que as empresas elas tenham esse senso de oportunidade. Exatamente. Né? É um momento de aproveitar. É um momento e que aquele momento ele precisa ser aproveitado, ele precisa ser digerido, né? Precisa ser traduzido para a realidade da empresa e, naturalmente, né? Precisa ser traduzido, vamos dizer assim, em termos dos serviços e produtos que aquela empresa presta para que ela se mantenha viva no mercado atual. Né? Então, eu vejo que essa demanda dos conselheiros, né, ela é muito interessante para que ele tenha esse olhar. Né? Geralmente a gente vê dentro das empresas, naturalmente, o nível estratégico, mas o tático e operacional, o negócio deles é ali no dia a dia, né? Entregar resultado, é faturamento, é venda, mas a gente tem que olhar hoje com o olhar estratégico, né? A gente sempre falou naquela proporção 70, 20, 10, né? Eu diria que hoje em dia talvez a gente deva dar uma proporção um pouco maior para a estratégia, né, em função dessa demanda. E é interessante, né? A gente vê agora aqui dentro da Board Academy também empresários entrando para a Board Academy para ter né, combinar essa visão de empresário com a visão de conselheiro. Quer dizer, Sim, você tem né, você tem você forma um cenário mais completo. E você tocou num ponto muito importante que a gente fala muito no Board Starter, né? Para aquelas pessoas que estão ingressando agora na Board Academy, para seguir, né, essa trilha, né? Que é justamente não... você confirmou, e obrigado, porque a gente sempre fala isso. Gente, não se limite a ficar, enquanto conselheiros, não se limite a ficar dentro de uma sala de reunião, não se limite apenas a analisar os demonstrativos e os relatórios que são enviados. Vá conversar com as pessoas, porque esse é o diferencial de você conseguir fazer essas conexões com as pessoas, né? Adquirir a confiança e a credibilidade junto a essas pessoas, para que você tenha realmente uma visão completa, né, do que está acontecendo dentro daquela empresa. Né? Eu acho que essa sua recomendação Não, sem dúvida. Se você pegar assim, além de estar dentro, tem alguns assuntos que tem que vir para a pauta do conselho. A questão da inteligência artificial é um assunto, porque ela envolve o que é que eu vou usar a inteligência artificial para diferenciar a minha empresa. Né? Esse é um ponto fundamental. Que outros produtos eu posso criar? Mas daí tem um olhar para dentro. Né? Como é que a inteligência artificial pode melhorar o meu processo interno? O que ela pode automatizar? O que ela pode melhorar? Né? O que ela pode otimizar? Né? Que tipo de funções vão ser substituídas? Né? E principalmente você também tem que estabelecer, se ainda não existe uma regulação externa, é preciso estabelecer um pouco também como é que as pessoas vão usar isso dentro de casa. Né? Então, tem que criar ter esse olhar, criar a própria regulação né? interna. Olha né? só, assim, gente. Como é que as pessoas, eu falo isso lá, como é que nós vamos usar isso? Né? Que tipo de abordagem a gente vai ter? Tem a questão dos dados sensíveis da companhia, certo? Porque se você não regulamentar, ou se você não orientar, as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer. As pessoas vão usar, as pessoas vão pegar documentos sigilosos da companhia e vão jogar no ChatGPT, por exemplo, para fazer uma pesquisa, para construir um documento, às vezes inadvertidamente, né? Por descuido, por desconhecimento. Numa né? própria boa intenção de querer resolver algum problema. Exatamente. E aí você tem um problema com LGPD, de vazamento de informação. Então, é preciso trazer este assunto para a pauta do Conselho. Ponto número 1. Não só esse, existem vários outros assuntos. A própria pauta da sustentabilidade também é fundamental. Né?
eu até estou escrevendo, vou liberar um outro artigo agora falando, porque aqui eu acho interessante que a gente tem trabalhado na Board Academy da questão de como é que a gente orienta e cria ferramentas para os conselheiros poderem atuar, Uhum. né? Porque estamos todos juntos aqui para nos ajudar, né? Para aprender juntos. Então, eu entendo que, assim como eu escrevi lá os 10 passos lá com relação à inteligência artificial, eu estou escrevendo agora focado nessa questão das dívvidas. O que que eu tenho que fazer? Eu, conselheiro, o que que eu tenho que fazer, né? Assumir o conselho de uma empresa. Vamos pegar esses dois assuntos que estão inteligência artificial e sustentabilidade, por exemplo. Uhum. O que que eu tenho que fazer, né? Tem um roadmap, tem Tem um script para ser script, seguido. né? Porque estamos todos aprendendo. Então, é isso que eu estou escrevendo agora. Bom, o que que eu faço com o ESG, né? Uhum. Eu tenho que trazer esse assunto? Tem. Né? Como é que eu vou trazer isso? Primeiro eu tenho que me informar, minimamente, sobre as duas coisas. É sobre sobre o mercado, Mas eu tenho que me informar sobre tudo, tem. Né? Assim, a nossa formação e atualização é fundamental. Mas esses dois assuntos em especial, né? Inteligência artificial, por exemplo, e a pauta da sustentabilidade, eu costumo dizer assim, se você não atentar para a questão da sustentabilidade, né? Sem largar, sem tirar o olho do restante, eu costumo dizer que assim, eu prefiro falar de ESG e não só de ESG, né? A gente tem que trazer o econômico também para a conversa. Com certeza, né? porque senão não adianta. Mas assim, não tem finalidade. Tem que ter o resultado, mas você tem que ter o ambiental, você tem que ter o social, você tem que ter a governança, que é o que a gente trata muito aqui. E esses assuntos, né, se você não tratar, nós não vamos ter mais clientes, porque os clientes estão cada vez mais atentos a essa questão das empresas sustentáveis. Nós não vamos ter mais funcionários, e a gente está muito atento a isso dentro do grupo, né? Porque essa nova geração, ela não quer trabalhar numa empresa que não seja sustentável, que não seja socialmente responsável. Eu não vou ter mais investimento. Todos os fundos e todas as coisas têm atentado para esses números e para essas informações de sustentabilidade no mesmo patamar do que os indicadores econômicos, porque eles já entenderam que estes indicadores são fundamentais para que a empresa tenha sustentabilidade no futuro. Não estou falando de sustentabilidade ambiental ou social, estou falando da sustentabilidade da própria empresa. Sustentabilidade, né? Enquanto empresarial. Enquanto empresa, enquanto instituição. Né? Exatamente. Então, tudo isso, né? Então, para nós conselheiros, você tem que ter um mínimo de conhecimento das duas coisas. É claro que a gente pode sempre se apoiar, né, em especialistas, internos ou externos, quer dizer, então eu tenho que trazer a pauta da sustentabilidade. Eu posso convidar um especialista para a nossa reunião do conselho para nos dar mais informações, para fazer um diagnóstico da companhia, para fazer mais... Nós temos que fazer as perguntas certas, as provocações certas aos executivos, aos acionistas, né, ao board. Olha, nós temos que tratar esse assunto. Nós temos que trazer a IA para a mesa, nós temos que trazer a sustentabilidade para a mesa. A gente tem que trazer esses assuntos, né, para a discussão. É o nosso papel, né, de trazer esse assunto à mesa. E aí, fazer as perguntas certas e ajudar os executivos no desenvolvimento disso. Quer dizer, aí a gente começa a perceber a complexidade, né, como que essa trama está se desenvolvendo, né? Como você bem falou, os novos consumidores, eles têm outros princípios, outros valores, né? Eles se atentam muito ao propósito das empresas. Se elas não, se o propósito daquela empresa não se alinha daquele consumidor, ele simplesmente deixa de consumir. E hoje ele tem alternativas para isso. Sim, sem dúvida. Né? Então, esse é um alerta que o conselheiro ele traz muito sempre para as empresas. E naturalmente, como que isso também é transmitido para dentro da empresa. Né? Porque eu vejo dois caminhos, e aí a gente discute isso muito com o Daniel Medina também, que eu estou vivendo uma revolução, não vou dizer uma revolução, mas uma evolução dentro da empresa e que precisa ser transmitida tanto para dentro como para fora da empresa. Por quê? Porque eu também preciso reter aquela mão de obra, né? Principalmente atrair e conseguir reter, né? Para que a empresa tenha a sua estabilidade operacional, vamos dizer assim. Né? Então, aqui fica claro, pelo menos para mim está ficando muito claro, eu espero que para os nossos telespectadores também, que é o seguinte, a questão da governança, né, na medida certa, quando bem aplicada, né, ela traz os seus benefícios. E que, hoje em dia,
dada toda essa complexidade que a gente tem do cenário, se a gente não se atentar para isso, a gente pode perder o bonde, como se falava antigamente. Né? Hoje não tem mais, mas enfim, isso Mas ilustra é um bonde bem. por minuto hoje em dia. Então essa questão é extremamente relevante para que as empresas se atentem para isso também. Né? Enfim, é uma demanda que a gente vê, que a gente prega e que a gente procura levar para o empresariado também, né? Porque aqui a gente tem uma prova viva, né? Ou seja, você é empresário, também é conselheiro, né? E você vê valor em tudo aquilo que é desenvolvido dentro da governança, né? Você tem comitês também? Você falou dessa alternância de demandas, né? Você tem comitês suportando o teu conselho, Marcelo? Sim, Udo, a gente tem, além do conselho, nós temos uma estrutura de ter um comitê estratégico, onde participa o CEO e os vice-presidentes. Ok. E depois nós temos uma estrutura de vários comitês, né? Assim, a gente tem um comitê de pessoas, a gente tem um comitê voltado para inovação e tecnologia, um de precificação, por exemplo. Temos um comitê que mais? Temos um comitê muito importante, que é o de satisfação de clientes, por exemplo. Então, assim, esses comitês reúnem pessoas da operação, né? E eles também variam ao longo do tempo. Às vezes você pode instituir um comitê que é fixo, né? Ou você pode ter um comitê que, estamos com um problema aqui, detectamos um problema que precisa ser discutido, precisa ter muitas ações ao longo do tempo. Então, esses comitês se reúnem, elaboram proposições, discutem algumas coisas dentro da sua alçada, ou submetem, né, ao comitê estratégico, né, assim, as sugestões de mudança, as sugestões de alteração de processos ou investimentos, etc. E o comitê estratégico pode decidir ali ou submeter ao próprio conselho de administração, né? Assim, quando se trata de um assunto que a gente entenda que é necessário. Então, a estrutura de comitês ela funciona vinculada a esses comitês, a um comitê estratégico e vários outros comitês menores, e vinculados ao conselho. Então, essa estrutura faz com que essa discussão aconteça em todas as áreas, né? Com pessoas da operação, com pessoas, coisas que vão discutir, né, o problema, elaborar sugestões de soluções ou resolver dentro da sua própria alçada ali dentro. O importante é que o problema venha para a mesa. Né? O importante é que aquele grupo esteja empenhado em discutir aquilo e procurar uma solução para cada um daqueles processos. E os então, membros, os comitês são fundamentais. Os membros desses comitês são funcionários da própria empresa? São funcionários, às vezes às vezes a gente pode convidar um especialista externo, alguma coisa, mas normalmente são comitês. Aí dentro do conselho, eventualmente no passado a gente tinha dentro do conselho, com os próprios conselheiros, comitês do qual eles comandavam, né? Assim, hoje a gente acabou aumentando essa estrutura de comitês, então a gente abriu comitês mais operacionais, focados em cada uma dessas áreas, e um comitê estratégico, e dali sobe para o comitê, para o conselho, né? Assim, para ter uma coisa mais séria. Porque como a gente tem um conselho mais restrito, com 5 membros, né? Às vezes fica complicado você criar um monte de comissões Então, os conselheiros acabam focados mais nessas demandas que sobem através desses comitês, né? Ou das demandas que eles próprios, embora eles sejam convidados e podem participar de qualquer comitê que desejarem. Eventualmente um conselheiro, não, esse assunto aqui está muito complicado, eu quero participar de uma reunião do comitê, quero acompanhar e quero estar um pouco mais de perto, que eu acho fundamental, né? Não, é interessante porque você montou agora uma estrutura bastante robusta, onde você consegue absorver todas essas demandas, né, na medida certa, para que seja levado ao conselho, seja discutido, deliberado e que retorne para se transformar em ação, uma novidade, enfim, uma nova vai amadurecendo, diretriz, é aquilo que eu falei, a estrutura de governança ela vai amadurecendo ao longo do tempo. E não tem certo nem errado. Né? E as pessoas elas se habituam a isso e elas... Exatamente. Né? São como se fossem mini conselhos, né? Mas assim, a estrutura de governança ela vai amadurecendo e para cada empresa ela pode ser diferente. Não existe certo e nem errado. Né? Existe aquilo que está mais adequado. A gente encontrou nesse modelo um modelo funcional. Né? Mas eu posso ter empresa que eu tenho um conselho maior, ou que eu tenho mais comitês formados pelos conselheiros, ou que eu tenho, né, uma estrutura diferente. Então, é importante você também, como conselheiro, estar atento a isso, de assim, não existe uma receita pronta. E dependendo do segmento de atuação, Exatamente. Você pode ter um ou mais. Enfim, exatamente. Muito interessante. É uma evolução natural que a gente vai construindo. A flexibilidade da constituição dos conselhos e seus comitês, da própria atuação. Interessante. Marcelo, olha, é instigante e provocativo, né? Isso nos traz
várias reflexões também para a gente continuar evoluindo nessa questão do desenvolvimento da governança proativa, porque eu vejo aí tem muita, além de ter uma governança corporativa, vocês estão indo além, onde vocês têm uma proatividade muito grande, Isso é né, fundamental. em fomentar o conselho com essas informações, né, para manter o ritmo adequado para o seu segmento de atuação. Bastante interessante. E eu queria fazer agora, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. Infelizmente, a gente poderia ficar horas aqui conversando. Tem assunto que não acaba mais. Com certeza. Mas eu queria fazer uma última provocação para você, Marcelo. Que conselhos o Marcelo de hoje daria para o Marcelo há 20 anos atrás, quando você estava lá nos meados da década de 90, começando os seus empreendimentos, né, a sua empresa, com seus parceiros? Qual que é a mensagem que você gostaria de transmitir para o Marcelo naquela época? Vamos lá. Eu acho Não que precisa se restringir somente a a- empresarial, mas às vezes até como, né, como pessoa mesmo, né? eu acho que quando a gente fala de empresa, acho que o melhor conselho que você pode ter nós como éramos técnicos, eu como técnico, né, assim, a gente tem muito, é muito fácil você se apaixonar pelo seu produto, né, assim. Uhum. Então você construir algo que é o teu sonho, as startups hoje, né, assim, que é o teu sonho, que você acha que é uma coisa maravilhosa, que é fundamental e que é, né, revolucionária, né, e acabar fechando um pouco os olhos para o teu cliente, para quem tem a dor efetivamente, né, assim. A gente fala muito hoje no mercado e muita gente fala assim, apaixone-se pelo problema e não pelo produto, né, não pela solução, né, não pelo produto que você tem. Isso é uma coisa que a gente, no começo, passou por isso, como todo mundo passa, né? Assim, de você, às vezes, está tão apaixonado por aquilo que você está fazendo e, às vezes, fechar um pouco os ouvidos para o que o cliente está dizendo. Né? Então, Isso assim, nos cega um pouco, nos cega, né? né? Porque você está tão, Tá né, tão envolvido, inebriado com você fica aquilo, né? tão... É um orgulho aquilo, né? Exatamente, até o filho. Né? Então, Exatamente. assim, então, eu acho que o mais importante é você estar atento a ao problema. Qual é o problema que eu quero resolver? Qual é a dor que eu quero resolver? Né? É esta dor que eu quero resolver. O produto é consequência, né? Uhum. O serviço é a consequência, mas a origem está no problema. Que problema eu quero resolver? Né? Porque, e às vezes eu coloco também assim, porque sem isso você não vende, né? Você não vai conseguir vender a tua solução. Não adianta eu ter o melhor produto do mundo e não vender. A Entra venda muita é mais questão importante que o produto. entra muita questão do propósito também da tua empresa, né? Você Exatamente. tem aquela dor e você Qual é o teu estabelece propósito? um propósito, né? Exatamente. Qual é o teu propósito? E isso é fundamental. Né? Uhum. Qual é o propósito que você tem? O que você quer resolver? Qual é o problema da humanidade que você quer resolver? Uhum. Qual é a dor daquele grupo de clientes que você quer resolver? Foca nisso. Né? Assim, e aí você vai conseguir achar a solução correta. A solução é a consequência. Né? E cada dia vamos ter tecnologias diferentes a inovação não está na tecnologia. A inovação está no modelo de negócio. Né? Uhum. Então, o que eu aprendi ao longo desse tempo, principalmente, é parar de ficar olhando para o produto e olhar para o problema, olhar para o cliente. Ouve o cliente, entende a dor dele, entende o teu problema, cria o teu propósito. Né? O que Tá. você efetivamente quer resolver? Eu quero resolver este problema, esta dor, né? E aí a solução vai vir. Certo? Não adianta eu ter o melhor produto do mundo e não vender para ninguém. Né? Você vai morrer. Exatamente. Uhum. Né? Agora, se eu consigo entender o meu cliente, consigo levar talvez não seja o melhor do mundo, mas eu começo a resolver a dor dele, eu vou ter capital, eu vou ter sustentabilidade, eu vou ter Condições para ir melhorando o produto, expandindo. né? Melhorando o Uhum. produto, mas eu estou focado na dor, estou focado no problema, não no No produto, não na produto, no solução. serviço, Né? né? Isso é um ponto importante. A outra é as pessoas. Né? Assim, não perca o seu olhar para as pessoas. Né? Assim, a empresa é feita de Ótimo. pessoas. Excelente. E são pessoas únicas. Elas não são uma no trabalho, não são uma diferente em casa. Né? Elas têm medos, elas têm anseios, elas têm sonhos. Né? Então, assim, foco, um olho no cliente, na dor, no problema, no teu propósito. Um outro olho nas pessoas. Né? E tem que ter o terceiro olho no resultado, porque senão a gente morre também. Então, assim, você tem que estar focado nessas questões. Senão você não chega até aqui, certo? A gente chegou aqui, 26 anos de empresa, a gente chegou até aqui porque a gente errou,
mas acertou mais do que errou e foi aprendendo essas coisas. Vocês Então, entenderam que essa é a e dinâmica não foi da sempre coisa, assim, né? não foi sempre assim. Né? Mas- Você vai aprendendo, Uhum. você vai aprendendo e vai adequando a empresa, adequando a tua governança. A outra coisa é, a gente fala no in-governance lá da questão da governança, eu hoje entendo que a gente deveria ter começado a estrutura de governança mais cedo. Tá. Né? Assim, Uhum. então o in-governance é bem isso, né? Assim, mesmo que seja pequena, mesmo que seja um conselho consultivo, mesmo que seja quanto mais cedo você começar a fazer isso, mais cedo você tem alguém olhando de fora para às vezes te chamar, você empresário, você CEO, você o executivo, a gente como executivos e tal, Uhum. mais cedo você tem alguém, né, do outro lado da mesa, né, como você colocou aqui do Aham. título, então mais cedo, agora invertendo, né, assim, você tem um conselheiro lá que talvez possa estar vendo algo que você não está vendo. Né? Então, a estrutura de governança também é importante, quanto mais cedo melhor, não precisa ser um conselho de administração, Não não precisa precisa ser nada ser, muito mas que arrudo. seja um conselheiro consultivo, um mentor, alguém que possa te ajudar, porque a operação nos mata, o dia a dia nos mata enquanto executivos. Né? Então você tem que ter alguém do outro lado te provocando, né? Te fazendo pensar, fazendo as perguntas certas, que essa é a função do conselheiro. Não é das respostas. Né? Exatamente. E aí você vai criando a cultura da empresa também, por isso que você está me falando, né, você me deu um estalo aqui agora, que é justamente isso. A cultura da tua empresa, quanto mais cedo ela for implementada, à medida que ela vai evoluindo, ela já vai se aculturando em ter um aconselhamento externo. Exatamente. Né? Então, já fica muito mais fácil do que você, a partir de um determinado estágio da empresa, você implementar um conselho que traz uma mudança cultural. Né? Quer dizer, aquilo já flui, vamos dizer assim, Já nasce, já né? tá no DNA da empresa. É, Né? a gente foi implementar isso muito mais tarde. Né? A empresa já tinha mais de 10 anos. Né? Assim, então, Tá. foi quando a gente foi implementar isso. Então, eu hoje implementaria isso mais cedo, logo desde o início. Né? Uhum. Ter alguém do outro lado, ter alguém pensando diferente de mim, né? Pensando diferente do executivo, né? Pensando diferente e te questionando. Me né? fazendo algumas perguntas, Exatamente. né? Legal, Né? O ótimo. importante é a pergunta, não é a resposta. Ótimo, ótima colocação, tá vendo, gente? O importante é a pergunta. Preste atenção nisso. Até com a questão do chat GPT, com essa questão de inteligência artificial, muita gente fala assim, mas o chat GPT dá respostas erradas. Também com a inteligência artificial generativa, o importante é a pergunta. Você tem engenheiro de Exatamente. prompt hoje, né? O importante é a pergunta certa. Exatamente. A resposta ela é consequência. Exatamente. Excelente, Marcelo. Gente, infelizmente a gente já está caminhando aqui para o final desse podcast aqui com o Marcelo Murilo. Se vocês gostaram, deixa o seu likezinho lá no YouTube. Lá. Eu tenho certeza que a gente trouxe aqui importantes insights para vocês, reflexões e principalmente provocações. Então, para qualquer dúvida, estamos aqui na Board Academy à disposição. Marcelo Murilo, meu muito obrigado, gratidão por ter compartilhado o seu conhecimento, as suas experiências e essa vivência, né, agora como empresário e também conselheiro, né, para o pessoal também ter uma ideia de como acontecem as coisas do outro lado da mesa. Muito obrigado. Muito obrigado. Marcelo. Prazer estar aqui com você Então, e o que a gente puder colaborar, estamos à disposição. Muito obrigado. Gente, tchau, obrigado, até a próxima. Até logo.